E a gente vai parar aqui um pouquinho, porque o doutor Saulo chegou. Então, eu só vou te cumprimentar e aí a gente chama música comercial e a gente volta já para começar a nossa entrevista com você, ok, Saulo? Ok, tudo Dirlene. Bom? Tudo bem, Dirlene? E você? Boa tarde aos ouvintes da Minas. Muito feliz, Dirlene, por estar aqui novamente. Menino, eu achei que você não ia vir. Ai, não, mas eu aqui sempre. Então... Mas eu tô te esperando desde as 4. Então, Dirlene, o consultório odontológico sempre tem uns atrasos, entendi. Né? Estava em cirurgia. Eu só falei essa questão do horário, porque eu achei que você estava achando que a sua entrevista era 5 horas. Não, infelizmente são os atrasos diários mesmo, aqueles que a gente não pode evitar, não pode Dirlene. deixar. Mas felizmente, graças a Deus, cheguei a tempo. Tô aqui. Tá bom. Então, aguenta aí e a gente já volta para começar a nossa entrevista. Ok. Voltamos com o bate-papo da tarde. Então, o nosso programa 5 horas, 5 minutos. O doutor Saulo Bastos já está nos estúdios, junto aí do Klender. Então, Saulo, tá tudo bem com você? Tudo bem, Dirlene, com você? Também. Tudo ótimo. Eu fiz cirurgia, né? Te falei, né? Falou, como é que passou? Passou bem, Dirlene? Passei muito bem. Que bom. Essa cirurgia ela é muito tranquila, muito tranquila, até porque você não precisa tomar remédio. Ah, sim, lógico que na mão de bons profissionais, né, Dirlene? Tudo transcorre mil maravilhas. Então, eu pensei assim, eu vou ter que tomar antibiótico? Não, ai, que bom. E anti-inflamatório? Não, nossa, que maravilha. Que bom, Dirlene, muito feliz por ter corrido tudo bem com você. Então, agora eu estou enxergando, saúde em primeiro lugar, né? Agora não precisa tanto do óculos, né? Então, a cirurgia ocular, ela é uma cirurgia em que, bem executada, não exige tanta medicação, né? Não, então, só pingar, né, no olho. É ótimo, isso aí. Então, Saulo, eu até comentei aqui no programa que o dia que você viesse eu ia perguntar. Sim. Porque pediram para você explicar melhor como que funciona o tratamento na FUNORTE. Certo. Vamos lá, Dirlene. A FUNORTE é uma pós-graduação em odontologia. A FUNORTE, na verdade, ela é uma rede de faculdades, certo? Onde nós temos graduação e pós-graduação. Então, a gente tem lá a graduação em odontologia, cursos de odontologia, de medicina, certo? A unidade aqui em Divinópolis, a FUNORTE aqui de Divinópolis, nós temos a pós-graduação em odontologia. Então, os nossos colegas cirurgiões dentistas, eles fazem curso conosco. Lá nós temos a especialização em implantodontia, em ortodontia, que é a parte dos aparelhos ortodônticos, em parte de canal. Então, aquele profissional que deseja especializar-se, ele está lá conosco. Então, nós temos lá 2 turmas de especialização em implantodontia e lá nós recebemos os pacientes para a clínica, Dirlene. Então, nós estamos captando pacientes para fazerem cirurgias de implantes, reabilitações com implantes dentários. Inclusive, Dirlene, esta semana estarei lá, a partir de amanhã, estarei lá de quarta até sábado. E as pessoas podem ligar para o FUNORTE e podem marcar um horário para que a gente possa fazer essa primeira avaliação junto aos alunos, que são cirurgiões dentistas, monitorados por nós, professores. Tá ok, Dirlene? E lá você vai ter as condições de pagamento facilitadas, porque trata-se também de uma escola, né? E os tratamentos são executados de uma maneira perfeita, mesmo sendo em pós-graduação. Como eu disse, os tratamentos são supervisionados por nós, professores, não é? E normalmente as cirurgias, elas transcorrem muito bem. Nossos alunos são cirurgiões dentistas competentes. E as inscrições estão aí, Dirlene, estão abertas. O público pode estar ligando. Vou deixar aqui o telefone da FUNORTE. O telefone é 3214-3858. Tá, Dirlene? Anota pra gente, por favor. Vamos repetir esse telefone. FUNORTE não é do consultório, tá, pessoal? FUNORTE pós-graduação. O telefone é 3214-3858. Então, pode nos ligar. E vamos estar marcando essa primeira avaliação. Você que precisa do teu implante dentário, já perdeu um ou mais dentes, ou todos os dentes. Então, aquela pessoa que usa já uma dentadura há muitos anos, deseja fazer uma dentadura fixa, ou uma prótese total de porcelana, sobre implantes. Nós estamos lá para resolver qualquer tipo de problema
No tocante ao implante dentário, estamos preparados para qualquer tipo de tratamento. Então, os interessados, Gilene, pode estar nos ligando lá na pós-graduação, tá? Pode estar fazendo contato, que eu, professor Flávio, professor Lucas, junto aos alunos, estaremos avaliando os pacientes aí, tá bom? Então, para aqueles que estão interessados, podem nos ligar. Então, mas aí eu te pergunto, assim, tem que fazer inscrição? Não, é só ligar, tá, Gilene? E as nossas secretárias vão encaminhar o paciente para a triagem. Então, nesta triagem, nós vamos ter o primeiro contato com o paciente, e ali nós vamos fazer essa primeira avaliação, como trata-se de cirurgias, implantes dentários, não é, Gilene? A pessoa tem que estar apta a fazer a cirurgia. Então, o estado geral de saúde da pessoa deve estar em ordem, né? A pessoa não pode estar com nenhuma doença sistêmica grave, descontrolada. Então, a gente avalia muito bem também quem pode, quem não pode ser operado. Tem muito paciente que precisa de primeiro de fazer algum controle de alguma doença. A gente recebe alguns pacientes, Gilene, é engraçado. Às vezes a pessoa não vai no médico há muito tempo, mas nos procura. Ou procura o cirurgião dentista no consultório dele, ou nos procura na pós-graduação. E é no atendimento do dentista é que é feito o diagnóstico, por exemplo, de uma diabetes. A pessoa não sabe que tem uma glicose alta. Então, ela recebe essa notícia, às vezes, na nossa avaliação no dentista. Isso é muito interessante, né? Então, a pessoa vai no intuito de colocar um implante. E como a gente faz essa anamnese, esse exame clínico inicial, a gente tem que desvendar aquilo que pode estar obscuro. Então, às vezes, a pessoa não vai ao médico tem muito tempo. Então, a gente solicita lá exames de sangue, a gente afere, sim, pressão arterial dos pacientes. A gente acaba diagnosticando alguns tipos de doença que nem, às vezes, a pessoa sabia que tinha. Uma glicose descontrolada, o paciente tem uma glicose, já vi pacientes com glicose marcando mais de 300 miligramas por decilitro de sangue, a pessoa não sabe que tem a diabetes. Ou um paciente que é hipertenso, ele também não sabe. Então, isso aí também é uma coisa interessante, tem que ser bem avaliado. Então, nesse primeiro contato, a gente faz isso daí, tá, Juliane? Seleciona se você pode receber o seu implante dentário com segurança ou não. Se há de se fazer equilibrar algum tipo de processo, algum processo de doença que está em andamento, para que a pessoa possa ser liberada para cirurgia de implante depois. Dirlene Saulo. Pois não, Cleber? Oi. Tem uma pergunta aqui rapidinho aqui sobre isso aí, sobre a Funorte, ó. Pois não. A gente coloca aí, depois a gente vai para o intervalo, Tá tá, ok, gente? Tá ok. Aí você responde na Oi, volta, Dirlene, porque eu também tenho pergunta. Boa tarde, Clênia. Sou a Carla da cidade de Pitangui. Estou fazendo umas trufas e escutando a Rádio Mina. Seu programa é 10. Beijos. Oi, Helena, eu gostaria de saber, para fazer o tratamento lá no Funorte, se é só pessoas de Divinópolis, porque eu moro em Pitangui, já morei em Divinópolis, meu filho fez o tratamento lá, colocou o aparelho, só que quando eu mudei para cá não deu para colocar o aparelho embaixo. Outras pessoas de outra cidade podem também? Uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. Dirlene, lá na pós-graduação, nós recebemos muitos pacientes das cidades, exato, das cidades que fazem esse entorno aqui de Divinópolis, tá? Tá, então, espera. Pois não. Nós vamos voltar com esse assunto, ok? Vamos sim. Então a gente volta já. Voltamos com o bate-papo da tarde. Volta ao nosso programa, 5h17. Deixa eu ver se está certo. Ô Clênia, quantas horas aí? 17h15. Ah, não. Agora que eu fui para frente, você vai para trás. O nosso eu tá arrumei certo o relógio. O nosso tá certo com o horário de Brasília aqui, ó. Aff, Maria, viu? É assim mesmo. Bom, então vamos lá. 5h15. Isso. Tá. Então, de volta ao nosso entrevistado, Dr. Saulo Bastos. E ele estava falando da Funorte. A ouvinte perguntou... O que ela perguntou? Esqueci. Se outras pessoas de outras cidades poderiam participar da Funorte. Isso. Aí só para complementar a pergunta dela, Saulo, é mais barato o tratamento pela Funorte? Dirlene, os preços são mais acessíveis, não é? Eu gosto de dizer que o nosso grande objetivo lá no Funorte é criar aprendizado, não é? Criar ciência, criar aprendizado, fazer acontecer tanto a capacitação profissional, né, do aluno,
quanto à captação manual, né? Desenvolver junto a esse aluno, esse cirurgião dentista, a habilidade manual dele, no quesito conhecimento teórico, né? Então a gente reforça muito essa parte de teoria, a parte do manuseio, a parte da prática clínica. Então o que nos interessa em primeiro lugar era para que realmente os alunos sintam a implantodontia, possam vivenciá-la e praticá-la honrosamente, né? Com bastante responsabilidade. Antes de passar valores para os pacientes, a primeira intenção realmente para que os alunos aprendam. Então, os valores são valores mais acessíveis, tá bom? Do que normalmente no que nós encontramos em consultórios particulares. E os tratamentos são feitos com muita responsabilidade, sob supervisão nossa, professores e alunos. E a gente tem até hoje tido muito sucesso, tá, Dilene? Com as reabilitações, com os tratamentos que são prestados. Inclusive o Klender até colocou aqui para mim uma resposta, comentário de um ouvinte, né, Klender? Fiquei muito feliz, a paciente, a ouvinte estava falando muito bem da FUNORTE, ficou muito satisfeita com o tratamento, e é isso que... Adriana Basílio. Adriana. Então isso é que nos deixa felizes e realizados por nós estarmos sabendo que estamos fazendo um trabalho sério lá. Saulo, você já pegou algum aluno? Eu acredito que sim. Mas você já pegou algum aluno que você fala assim, meu Deus, esse aí não vai ter jeito? É interessante, Dilene, porque nós lidamos com cirurgia. Vejam, por isso que eu estou perguntando. Quando nós falamos alunos, né, nós estamos falando de cirurgiões dentistas. Nossos alunos são cirurgiões dentistas competentes, às vezes já são especialistas em outras áreas. Tá. Então, por exemplo, o meu aluno mais jovem tem 21 anos, o meu aluno mais velho tem 62 anos. Então, a gente recebe dentistas das mais diversas idades, já com diversos tempos de profissão diferentes, com especialidades diferentes. Então, cada um traz uma bagagem. Nunca tive problemas com nenhum aluno ou colega, tá, Dirlene? Lá a gente consegue equalizar todo mundo. Às vezes a gente recebe aquele cirurgião dentista que às vezes já tem um grau de experiência maior, um outro nem tanto, mas a gente consegue... Você até aprende com ele também, Nós aprendemos muito com os alunos e a gente, felizmente, consegue equalizar, a gente consegue contrabalancear essa diferença aí e todos acabam operando, fazendo as suas cirurgias de implante no mesmo nível. Muito interessante, muito bom. Agora, vamos voltar para o seu consultório, Vamos para lá. Né? Implantodontia, ortodontia. Você faz harmonização facial? Faço a harmonização também, Dirlene. Então é muito comum que a gente faça aí, né, os preenchimentos que estão sendo muito procurados agora. Então a gente faz todo esse preenchimento mandibular, preenchimento de lábios. Às vezes os lábios das pessoas são muito finos. Então um paciente, às vezes, um paciente com um pouco mais de idade, por exemplo, suponhamos que ele faz uma reabilitação total sobre implantes com dentaduras fixas, por exemplo. Então, o que eu gosto de dizer, o que é a cereja desse bolo? Então, depois que a pessoa está reabilitada, a gente vai fazer, para complementar esta reabilitação com implantes, uma harmonização, um preenchimento. Então, por exemplo, não precisa de preencher grandes quantidades do rosto. Esse preenchimento ele é feito nos lábios. Então, à medida que os anos passam, Dirlene, a gente perde os contornos labiais, ok? A gente aumenta o número de sulcos e rugas, né? Os vincos na pele aumentam. Sim. Então, nessa região perioral, facial, às vezes pouco preenchimento já reequilibra o paciente, como o próprio nome diz, harmoniza a face em relação aos lábios, em relação ao sorriso. Então, a gente usa, sim, da harmonização, principalmente para fazer esse complemento do que a implantodontia já faz, que é a reabilitação oral. Principalmente reabilitações totais. Então, um paciente, por exemplo, vamos pegar lá uma senhora que usa lá uma dentadura tradicional já há muitos anos. Então, ela faz conosco um par de dentadura fixa, não é? E para completar essa reabilitação, a pessoa já ganhou a estética, já ganhou a função mastigatória, e agora a cereja do bolo é uma harmonização.
Então aí entra a toxina botulínica, né, o conhecido Botox, vai entrar também os preenchimentos com ácido hialurônico para devolver para o paciente os contornos faciais mais joviais, mais jovens. Não é? É porque a boca, por exemplo, a boca parece que ela vai virando uma boca de palhaço. A boca, na verdade, o lábio, os lábios têm algumas partes, são tubérculos, não é? E o lábio tem um desenho característico dele. À medida que os anos passam, Gilene, os lábios, eles costumam ficar mais finos, sem muito contorno, sem muita forma. Então o ácido hialurônico, ele entra, esse preenchedor, ele entra exatamente para fazer o quê? Não é nem sempre para aumentar a espessura do lábio do paciente, mas para devolver para ele um contorno labial adequado. Então, quando eu digo Muito que isso bom. é a cereja do bolo, eu acho que isso vale muito, porque às vezes pequenas aplicações é suficiente para devolver o volume do paciente, avolumar aquela face, aquela parte que foi perdida. Com o passar dos anos, Gilene, algumas estruturas da face, elas perdem pelo próprio envelhecimento, né? Sim. Quando a gente envelhece, a gente já não produz mais a mesma quantidade de colágeno. A gente fala que aquele turnover celular, aquela renovação celular, que é alta em indivíduos mais jovens, indivíduos mais velhos, essa taxa de renovação celular, a velocidade com que os tecidos se sustentam, não é? Diminui. Então é por isso que vem a flacidez, não é? Vem aquele enrugamento da pele, aquela desidratação. Então a odontologia também trata dessa parte, tratando-se da área orofacial. Então a gente devolve para o paciente, a gente consegue colocar volume naquelas áreas da face que já estão mais aconcavadas, que já sofreram uma depreciação óssea. Então a gente consegue completar isso aí com a harmonização, Gilene. Fica muito bom. Ok, nós vamos ter que parar de novo. Vamos, sem problema. Daqui a pouco a gente volta. E se você quiser fazer pergunta, aproveita, porque não dá muito tempo mais não, tá? 3222-0001, deixa a sua pergunta aí pra gente. Voltamos com o bate-papo da tarde. Ok, de volta então à nossa última parte da entrevista. Hoje foi menorzinho, né, Saulo? Mas a próxima vai dar certo, né? Vai dar certo, Gilene. Vou me programar melhor. Ocorre alguns atrasos no consultório que é complicado. Mas ainda mais o tipo de trabalho, né, que você é tipo médico, dentista, não tem como. Uma hora pode acontecer. Você só me explica uma coisa que eu vi outro dia uma pessoa comentando. Eu estava assistindo um jornal e eu vi uma pessoa comentando sobre ter feito um implante curto. Certo. Aí eu fiquei assim, implante curto? O que é isso, implante curto? Sim. Aí eu pensei, eu vou perguntar para o Saulo, e eu não lembrei de te perguntar da última vez que você veio. Agora hoje eu lembrei. O que é isso, implante curto? Então, Dirlene, como o próprio nome diz, o implante curto é um implante menor, né? Devido à evolução dos implantes dentários, esses implantes, à medida que os anos... O implante é feito de titânio, Dirlene. À medida que os anos foram passando, a superfície de titânio desses implantes foi recebendo tratamentos específicos. Tratamentos físico-químicos que deixaram a superfície desses implantes mais confiável com relação à integração desse implante no tecido ósseo. E isso permitiu com que nós fizéssemos implantes mais curtos, implantes menores. Por exemplo, você tem áreas que você tem insuficiência de osso. Você não tem uma altura óssea suficiente para colocar um implante. Então surge na implantodontia, alguns anos atrás, os implantes curtos, para áreas onde a pessoa já perdeu o dente e aquele osso já foi atrofiado. Então você tem pouca estrutura óssea e o implante curto ele vem a calhar nesse sentido. Então você pode utilizar de um implante curto para áreas onde você tem pouco osso. Tem que ser muito bem indicado, tá, Dirlene? A cirurgia do implante curto é uma cirurgia mais trabalhosa um pouco. Há de se ter muito... mais? Eu achei que era menos. Porque se nós estamos trabalhando com um implante menor, a gente está trabalhando com uma área menor. Então a destreza manual que a gente tem que ter para fazer a instalação cirúrgica dele é grande. O cuidado com o acidente anatômico que está do lado, não é? A mandíbula, Dirlene, a arcada inferior,
Numa área, por exemplo, onde você perdeu bastante osso, o implante curto, ele normalmente tem 5 milímetros, 4, 5 milímetros. Então, a perfuração que é feita para fazer a instalação desse implante é muito pouca. Você concorda? Se você imaginar 4 milímetros de um implante, por exemplo, a maioria dos implantes curtos tem 5 milímetros de comprimento. 5 milímetros é muito pouca perfuração que você faz para instalar esse implante. Mas ele fixa? Ele fixa muito bem. Ele tem que ser uma cirurgia muito bem feita. Como ele é menor, tem que ter bastante habilidade para colocar ele na posição tridimensional adequada. Mas e mesmo ele ele sendo... barato? Não, os valores para ele não modificam tanto não, Dirlene. Até porque dá mais trabalho, né? Mas a técnica sendo bem feita, bem executada, eu tenho vários pacientes com implantes curtos que estão aí com suas próteses sobre implantes muito bem até hoje, graças a Deus. Mas aí por não ser tão invasivo ou é invasivo? É invasivo da mesma forma, no sentido que você tem que realmente expor o tecido ósseo, fazer as perfurações para instalar o implante. Tá. Só que o cuidado para se perfurar é muito maior. Porque, como eu disse, você faz pequenas perfurações, 4 milímetros, 5 milímetros. A gente pensa que, principalmente na mandíbula, por exemplo, você tem a inervação da mandíbula, está muito perto ali. Então, a fresagem, né, ou aquela perfuração que o implantodontista vai fazer, tem que ser muito precisa. Porque você já tem ali o canal da mandíbula, onde passa a inervação da mandíbula, né, que não pode ser tocado, não pode ser ferido ou violado. Senão o paciente pode ter uma paralisia, uma parestesia, né? Uma dormência permanente ali no rosto. Então, uma cirurgia que requer muita cautela e habilidade para se fazer. Mas são implantes muito bons. Você deu uma boa dica para a próxima, a gente falar um pouco dessas paralisações faciais. Podemos falar. São essas algumas intercorrências que podem ocorrer, que pode deixar aí o paciente parestesiado ou com algum tipo de sequela, né? Foi fazer uma cirurgia de implante, por exemplo, acabou ficando com o lábio um pouco dormente. Por que isso aconteceu? Como aconteceu? A gente pode desmiuçar esse assunto aí na próxima, é bem interessante, sim. Tá, eu vou até anotar aqui na próxima sua esse assunto, senão eu vou esquecer. Você também. Podemos conversar mais sobre você vai isso. Esquecer também. Vou esquecer muita coisa para mim, Dilene. Para mim também. Mas poderemos abordar esse assunto com toda certeza. Um assunto interessante, muita gente não sabe que existe o tal do implante curto. Não é para todos os casos, mas quando é bem indicado, a gente consegue fazer reabilitações em áreas que antigamente a gente não conseguia. Muito bom. Adorei, como sempre. Depois eu vou te mandar a mensagem que eu te falei, né? Legal. E vamos despedir. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Você é extremamente atencioso, carinhoso. Ô, Dilene, eu que agradeço. Bacana. Você também que me dá toda a atenção, todo esse carinho, oportunidade de estar aqui. E o pessoal pode estar nos ligando, tá, Dilene? Ou na Funorte, deixa aqui o telefone da Funorte. Funorte pós-graduação, 3214-3858. Os pacientes podem nos ligar. Estaremos lá essa semana, triando pacientes para implantes dentários. Então, você que já deseja realizar a sua dentadura fixa ou o seu implante unitário, pode estar nos ligando, estaremos lá essa semana. No consultório, tá, Dilene? Nosso telefone é 3221-2532. Você fala meu telefone nos testemunhais sempre. Sim, eu já decorei. O público já conhece. E lá as pessoas podem nos ligar. As pessoas podem nos ligar, Dilene, e marcar uma consulta inicial. Dilene, essa consulta, a gente vai marcar ali para o paciente 40, 50 minutos de atendimento. E nessa consulta, Dilene, nós vamos fazer todo o exame clínico. Tá? A gente faz toda uma... Às vezes a pessoa acha que vai no dentista para olhar um dente ou um determinado dente. Odontologia é muito mais do que isso. Nós tratamos do sistema orofacial. Toda essa parte da face que compreende maxila, mandíbula, osso zigomático, articulações, sistema de ligamento de músculo. Então, a avaliação odontológica, diria, não é só olhar um dente e propor um orçamento. Nesta consulta, a gente faz toda uma avaliação com o paciente. Então, ali a gente faz todo um histórico pessoal, histórico familiar, se esse paciente usa ou não medicamentos, tem ou não algum problema de saúde. A gente vai desde aferir uma pressão arterial até solicitar exames, como tomografias, radiografias. Então, é uma consulta bem completa.
E a gente gasta tempo para poder fazer isso, a gente não dá só uma olhada, né? Uma consulta que realmente despende bastante tempo, bastante conhecimento, e a gente acaba revelando problemas que o paciente nem sabia que tinha. Não é? Nossa. Como eu te disse, já comigo. atendemos... Toda vez que eu vou lá tem uma novidade. Já atendemos pacientes diabéticos, o paciente não sabia, o cidadão não sabia que era diabético, tá? Ou paciente com algum tipo de patologia, algum tipo de enfermidade mais grave, em qualquer área do corpo. E a gente descobre na consulta odontológica, isso é interessante. Então essa consulta inicial ela é muito importante, porque é através dela que a gente vai fazer todo o exame oral, facial, crânio-facial, ligamentos, músculos e tudo o que compreende o sistema do que a gente chama de víscero-crânio, toda essa parte facial que compreende boca, língua, bochecha, tá bom? Então, um exame bem completo e lá nós daremos toda a atenção aos pequenos detalhes. Vamos fazer um tratamento individualizado, né? Vamos projetar aí um tratamento de forma individualizada para aquele paciente. Tá bom, Dirlene? Okay. Só te agradeço ótimo. Mais uma vez. Fica aqui meu Muito abraço para você, Klender. Um abraço para você também, para todos os ouvintes. Ok, obrigada, Saulo. Eu que Até agradeço. a próxima. Um abraço, Dirlene. Outro. Daqui a pouquinho a gente volta.